Oi, meus alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos lá, estou aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender o conteúdo de história, vamos começar o capítulo 5, ok? Então vamos lá, capítulo 5, Investigadores do Passado. Eu vou lendo o texto, vocês vão seguindo aí junto comigo e eu vou explicando o conteúdo para vocês, assim como a gente faz em sala de aula, combinado? Então vamos lá. Imagine um lugar em que seja possível encontrar pistas, marcas e vestígios para entender o passado dos primeiros seres humanos e do meio ambiente em que viviam. Esse lugar existe? Será? É o Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no Piauí. Na foto desta abertura, vemos o salão central do Museu da Natureza, que se localiza dentro do parque. Nesse parque é possível encontrar objetos e pinturas feitas pelas pessoas que ali viveram há muito tempo. Atualmente, são realizadas na Serra da Capivara pesquisas de diversas áreas de conhecimento, como a arqueologia e a paleontologia, que ajudam a história a conhecer melhor o passado. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre essas ciências que, assim como a história, também investigam o passado. Vamos nessa? Nessa primeira página aí, ó, de abertura, vocês têm aí uma espécie que compunha a megafauna. No finalzinho da nossa aula, eu vou lembrar vocês de acessarem o link que eu enviei junto com a aula de hoje. É um vídeo bem legal que fala sobre essa megafauna, ok? Não deixem de assistir. Então essa espécie aí que compunha a megafauna, que é um termo utilizado para se referir ao conjunto de animais de grande porte, dá para ver, né? Bem grande. E que foram extintos na última grande glaciação. Eu não vou explicar o que é glaciação, porque no vídeo que vocês vão assistir tem a explicação direitinho, ok? Eu quero que vocês assistam a esse vídeo aí. E aí, vamos lá agora as perguntinhas aí. Primeiro, a ossada apresentada na foto de abertura é de que animal? E aí, descobriu? Tenho certeza que sim, né? Vocês conseguiram ler aí no cantinho da imagem. E aí vocês descobriram que é de uma preguiça gigante. Isso mesmo, é o esqueleto de uma preguiça gigante, um animal pré-histórico que habitou a região há milhares de anos, ok? O segundo aí, quadradinho, que pesquisadores poderiam ter encontrado a ossada exposta no museu? Levante hipóteses. E aí, quem você acha que pode ter encontrado essa ossada aí da preguiça gigante? Quem será? Historiador? Pode ser. Quem mais? Arqueólogo? Isto. E quem mais? Ah, o paleontólogo. Quem é esse? Já já a gente vai ver quem é ele. E o terceiro marcador aí, essa ossada pode ser considerada uma fonte histórica? Lembra do último capítulo que a gente estudou sobre as fontes históricas? Claro que sim, né? Essa ossada pode sim ser considerada uma fonte histórica. Por quê? Porque através da sua análise, a gente pode compreender o passado, a gente pode entender como aconteceram as coisas no passado, no período da pré-história, ok? Então, vamos para a próxima página. Agora, a gente vai entender um pouquinho melhor como é o trabalho do paleontólogo. Então, na abertura deste capítulo, você viu a foto da réplica da ossada de uma preguiça gigante, uma espécie que habitava praticamente todo o território brasileiro há milhares de anos. Estudos apontam que esse animal chegava a ter 4 metros de altura e pesava até 4.000 quilos. Essas descobertas são possíveis graças ao trabalho do paleontólogo. Você sabe o que faz um paleontólogo? Então, olha só, um paleontólogo é o profissional que se dedica à paleontologia. O que é a paleontologia?
É a ciência que estuda os seres vivos que existiram no planeta e que foram extintos ao longo do tempo, como a preguiça gigante e os dinossauros, né? Todo mundo sabe que os dinossauros viveram na pré-histórica e o paleontólogo, ele faz isso, é esse profissional que se dedica a essa ciência, a paleontologia, que é estudar os seres vivos que viveram no planeta lá no início da pré-história. Continuando aqui, para isso, ele se dedica ao estudo de fósseis, ou seja, restos de um ser vivo ou uma prova da existência dele, conservada em algum tipo de material, como as rochas. Para analisar os fósseis encontrados, é definida uma área onde os paleontólogos irão fazer suas pesquisas. Essa área é chamada de sítio paleontológico. Então, é definida uma área onde o paleontólogo vai fazer as suas pesquisas, vai procurar, né, alguma evidência de vida do passado. Então, esse local onde vai ser destinado à procura, a estudos, essa área é conhecida como sítio paleontológico. Continuando. Foi por meio de estudo dos fósseis que os paleontólogos descobriram a existência de animais impressionantes de todos os tipos e tamanhos que viviam na Terra, entre 120 milhões e 65 milhões de anos atrás, os dinossauros. Atualmente, alguns desses fósseis estão expostos em museus. Então, graças ao trabalho dos paleontólogos, é que a gente tem a certeza que existiram, né, essas vidas, esses animais gigantes, graças ao trabalho deles, que encontraram fósseis para poder comprovar aquilo que a gente já achava que poderia ter acontecido. A paleontologia conta o tempo de forma diferente da história. Em vez de dividi-lo em bilhões e milhões de anos, essa ciência organiza o tempo em eras geológicas, isto é, em períodos da história da Terra. Isso porque o que interessa aos paleontólogos é o estudo da vida do passado da Terra. Então, para eles, o que importa é a vida, como a vida foi, como a vida aconteceu em cada uma dessas épocas. Então, eles dividem em eras geológicas. Na era tal, qual animal tinha, como eles viviam. Então, é assim que o paleontólogo faz a sua divisão. Aí embaixo tem uma curiosidade, ó. Você sabia que já existiram dinossauros na região que corresponde ao atual território brasileiro? Isso mesmo. Paleontólogos encontraram até hoje mais de 20 espécies de dinossauros que teriam ocupado o território brasileiro há milhões de anos. Na foto, fósseis de um titanossauro encontrado na cidade de Coração de Jesus, em Minas Gerais. Então, estão vendo? No território brasileiro já existiram sim dinossauros. A prova disso são os fósseis, né, encontrados em algumas partes, alguns territórios brasileiros. E aí está um exemplo de um fóssil encontrado em Minas Gerais. Próxima página. Aí na página 71 tem um exemplo, né, de um livro que quem gosta muito, se interessa pelo assunto dos dinossauros, pode procurar ler esse livro aí, Dinos do Brasil, de Luiz Eduardo Anelli. Que tal conhecer mais sobre os dinossauros que viveram no Brasil? Nesse livro, o paleontólogo brasileiro Luiz Eduardo Anelli apresenta informações sobre as espécies de dinossauro que habitavam o território brasileiro. Então, aí nesse livro fala sobre as espécies encontradas no Brasil, ok? Interessante, né? Quem lê depois conta para nós como foi e o que descobriu, tá bom? Agora vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Vamos ver se nós entendemos um pouquinho sobre esse conteúdo, sobre o estudo da paleontologia e do paleontólogo. Então, vamos lá. Então, questão número 1. Considerando o trabalho realizado pelo paleontólogo, podemos afirmar que ele analisa as fontes materiais e imateriais
com o intuito de construir narrativas históricas, ou ele estuda os hábitos e costumes de sociedades do passado com o propósito de entender como elas se comportavam, ou estuda os fósseis com o objetivo de descobrir como viviam seres vivos que habitaram o planeta no passado. E aí, já respondeu? Se você está com dúvida, volte lá no texto. Eu vou ler o pedacinho para você descobrir qual é a alternativa correta. Olha só. O paleontólogo é o profissional que se dedica à paleontologia. É a ciência que estuda os seres vivos que existiram no planeta e que foram extintos ao longo do tempo, como a preguiça gigante e os dinossauros. Para isso, ele se dedica ao estudo de fósseis, ou seja, restos de um ser vivo. Então, só pode ser a terceira alternativa, correta? Estuda os fósseis, com o objetivo de descobrir como viviam seres vivos que habitaram o planeta no passado. Correto? Corrigiu? Então vamos para a número 2. Observe as imagens a seguir e marque X naquela que retrata um fóssil. Então na letra A eu tenho um livro, na letra B eu tenho um vaso, na letra C eu tenho restos de um inseto numa rocha e na letra D eu tenho uma imagem. E aí? Qual será que eu posso dizer que é um fóssil? Muito bem, se você marcou letra C, está correto. A letra C, né, tem restos de um ser vivo. Fóssil tem que ser restos ou evidência que houve vida de um ser vivo. Então, a letra C é a correta. Justifique a sua escolha nas linhas a seguir. Então, a letra C eu posso dizer que foi marcada porque a imagem mostra exatamente restos de um inseto que foram conservados, que estão conservados aí ou estão marcados nesta rocha, ok? Então é isto. Nós terminamos o conteúdo que eu preparei para hoje. Na nossa próxima videoaula de história, a gente vai estudar sobre as pesquisas arqueológicas. E não esqueça de assistir o vídeo que eu vou enviar para vocês aí, tá? Eu vou colocar o link aí junto e aí vocês assistam. Bem interessante. Você vai ver que nesse vídeo fala um pouquinho sobre a Pangeia, que você vai precisar também relembrar isso que eu expliquei na sala de aula no conteúdo de geografia, ok? Então é isto. Vou ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, ok? Beijo!